Hoje apareceu pra mim um vídeo no YouTube de um cara que eu nunca tinha ouvido falar. Um canal grande, com quase 100 mil inscritos. Como é que é o nome do cara? Alguma coisa Tadeu, tá? E o cara fez um vídeo assim explicando muitas das coisas que ele fala. No vídeo são coisas que vocês já estão acostumados a ver aqui sobre a lateralização da dominância do Bitcoin, mas ele faz uma correlação, por exemplo, de altcoins com ações americanas, e é muito interessante porque a expectativa dele, em resumo, é de que a gente pode estar muito próximo de uma andada das altcoins, né? Muita gente está esperando que as altcoins andem, porque não andaram, enquanto no ciclo passado o preço do Bitcoin subia, a dominância do Bitcoin subia junto, ou seja, como se todo o dinheiro dos ETFs estivesse indo basicamente para o Bitcoin, e a gente até teve um período em que a dominância do Bitcoin caiu, mas foi um período muito curto, então todo mundo ficou frustrado esperando esse momento em que as altcoins andam. Mas, no final do vídeo, ele fala sobre a expectativa dele, de que de repente a dominância do Bitcoin cai agora para as altcoins andarem. Só que, eu até deixei um comentário lá nesse vídeo, eu falei assim, só que a análise faz muito sentido, muito legal. Aliás, o cara se comunica extremamente bem. E me chama atenção a maneira como a pessoa se comunica, né? Se ela se comunica bem, se ela é clara na explicação que ela dá, me chama atenção. Porque muitos dos conteúdos que eu encontro por aqui não são conteúdos claros. E ali tem muita clareza na tese dele. Só que, historicamente, durante um bear market, a dominância do Bitcoin cresce, ela não cai. Né? Então, a gente poderia ter um bom momento para as altcoins em breve? Eu acho que sim. Acho que poderíamos ter, apesar de eu achar que isso não vai acontecer agora, porque eu acho que o dinheiro ainda não tá para isso, o dinheiro tá para outras coisas, mas se isso acontecesse, eu diria que seria num cenário em que as altcoins andam, mas o Bitcoin anda mais. Porque daí, beleza, as altcoins elas estão andando, elas estão recuperando um pouco do que perderam, mas o Bitcoin está andando percentualmente mais, então a dominância do Bitcoin sobe. Poderia acontecer o contrário dessa vez durante um bear market, o Bitcoin andar menos do que as altcoins, e portanto, a dominância do Bitcoin cair, até poderia, já desenhei esse cenário aqui anteriormente algumas vezes, mas eu acho improvável. Acho improvável porque não acho que exista atenção suficiente para as altcoins andarem. A atenção, na minha opinião, está em outras coisas. Do ponto de vista de investimento, eu acho que está em IA, por exemplo. Vou mostrar para vocês já os resultados corporativos de ontem. Tudo que chama atenção, mesmo que sejam de empresas pequenas, tem a ver com IA. Né? Ou é infraestrutura para IA, ou é alguma empresa de software que está usando IA para ter uma nova linha de receita, por exemplo, e essa nova linha de receita se tornar relevante o suficiente para fazer com que a ação da empresa suba. Então, eu não vejo nesse momento, pelo menos não para até o fim da queda do Bitcoin, ou seja, até o Bitcoin atingir o fundo desse bear market, eu não vejo muito espaço para as altcoins andarem assim de verdade, tá? Mas eu quero muito estar errado. Quero muito estar errado e a gente vai seguir acompanhando. Douglas Tadeu, exatamente. Eu nunca tinha visto o cara. Parece o Rogério Menezes. Ele parece o Rogério Menezes, só que de barba. O cara se comunica muito bem, muito bem. Não conhecia, gostei bastante, vi um vídeo só. Não sei se aquele é o padrão da comunicação do cara, mas o cara é bom, tá? A única coisa que eu observaria e que eu observei no comentário do vídeo que ele fez é realmente sobre, durante o bear market, normalmente a dominância do Bitcoin crescer e não cair. Ok? Beleza? Então tá. Calazás, João, você é muito bom por ser original. O que você diria para quem está fazendo DCA a longo prazo nesse momento, visando que a pessoa em questão não tem sua coragem de tentar pegar fundo? Ô Calazás, vamos lá. É um bom comentário. A minha recomendação para quem me assiste é sempre sair aos poucos ou entrar aos poucos. Ou seja, se você entende que a gente já passou pelos momentos mais gananciosos do mercado, provavelmente chegou o momento de você ir acumulando Bitcoin pensando num próximo ciclo de alta, ok? Então, eu diria que, para quem está pensando longo prazo, fazer DCA agora faz todo sentido do mundo, ok? Agora, dito isso, só para deixar muito claro, não é que eu tento caçar fundo. Não é que eu tento caçar fundo. Só que, levando em conta a análise de ciclo, eu faço um aporte maior no momento que me parece o melhor momento.
ok? Ao invés de ir fazendo DCA de compra, eu faço um aporte maior num único momento. Normalmente, esse momento coincide com 380 dias, mais ou menos, desde a all-time high do Bitcoin, com 500 dias do próximo halving do Bitcoin, ok? Os fundos do Bitcoin em bear markets, normalmente eles foram atingidos, eu tenho até os números de cabeça, tá? Primeiro ciclo, 410 dias depois do topo. Segundo ciclo, 363 dias depois do topo. Último bear market, 380 dias depois do topo. Ou seja, mais ou menos 380 dias, mais ou menos um ano depois que o Bitcoin bate máxima histórica, é quando ele atinge o preço mais baixo de um bear market. Isso costuma coincidir com uma distância de 500 dias para o próximo halving do Bitcoin. Ok? Então, essa é a minha estratégia. É muito simples, né? Eu poderia só falar sobre isso e fechar a live. É uma estratégia razoavelmente simples, porque eu considero que o ciclo segue válido e todas as vezes que eu desconsiderei o ciclo apoiado principalmente em tempo, eu me lasquei, ok? Em algum momento isso pode ser quebrado, isso vai ser quebrado? Provavelmente sim. Só que eu prefiro não apostar nisso para as minhas tomadas de decisão. Significa que se as coisas estiverem funcionando, estiverem se comportando mais ou menos como o bear market passado, os bear markets passados, significa que provavelmente eu farei um aporte maior. Caso o Bitcoin esteja num bom preço, quando estivermos a quase 400 dias desde o all-time high e a aproximadamente 500 dias do próximo halving do Bitcoin. Nesse momento eu faço um aporte mais pesado. Se daquele ponto o Bitcoin continuar caindo, eu estou confortável com a queda. Estou confortável com estar errado. Por que eu não recomendo que a maioria das pessoas façam o que eu faço? Porque a maioria das pessoas não ficaria confortável de estar errado. Ok? Eu estou no mercado desde 2017, vai fazer quase 10 anos, e hoje eu me sinto confortável para errar. Até algum tempo atrás, eu não me sentia confortável para errar. E se você não se sente confortável para errar, você vai acabar metendo os pés pelas mãos e fazendo besteira. Você é um pouco mais específico. No bear market passado, essa compra que eu fiz de uma parte maior do meu portfólio foi quando o Bitcoin estava em 16.700, ok? 16.700. O Bitcoin ainda caiu para 15.400. E na época muita gente apostava que ia lá para os 8, para os 10, para os 12, tá? Se o Bitcoin caísse dos 16.700 para os 10, para os 8, para os 12, aquilo não ia ser um problema para mim. O grande problema é que a maioria das pessoas, se comprassem 16, a maior parte da mão que tivesse, se caísse a 10, a pessoa ia ficar com medo e ia querer vender. Ou seja, é aquela velha história de que o cara compra caro e vende barato. Infelizmente, a maioria das pessoas compra caro e vende barato porque não está preparado para estar errado. Eu estou preparado para estar errado. Então deixa eu dar um exemplo agora para frente. Isso significa que se o mercado continuar se comportando, se o bear market continuar se comportando como os bear markets passados, até agora está se comportando de maneira muito semelhante aos bear markets passados, com poucas diferenças, significa que em outubro, por volta de outubro, não importa se o Bitcoin vai estar 60, 50, 40, 30, provavelmente eu vou estar aproveitando para comprar, para dar uma mãozada maior. Se depois da minha mãozada maior o preço continuar caindo, tá tudo bem para mim. Por isso que eu faço assim. Agora, se não tá tudo bom para você, o mercado continuar caindo, o Bitcoin continuar caindo depois que você fez um aporte, então não faça um aporte maior num único momento. Vá comprando aos poucos. Compra agora em 70, se cair mais, compra 60, 55, a 50. Pode ser que não vá a 50. Pode ser que o fundo tenha sido 59.900. Não é o que eu acho, mas pode ser. Então você vai fazendo um DCA de compra. Vai fazendo o preço médio, sem tentar adivinhar futuro. E aí eu estou bastante confortável, Calazar, de que pensando em 2028, 29, 30, o Bitcoin vai estar valendo razoavelmente mais do que vale hoje. Ok? Beleza? Então, DCA em Bitcoin, pensando em longo prazo, tá tudo certo. Em Bitcoin, né? Em Bitcoin. E em ativos que tu tá confiante de que vão continuar existindo no próximo ciclo. Tá bom?